Olha, nessa semana entrou em vigor em Pernambuco um decreto autoritário do governador Paulo Câmara, do PSB. Na prática, essa medida impede os fiéis de frequentarem celebrações religiosas. O decreto exige que as pessoas apresentem teste negativo de Covid-19 ou carteira de vacinação com 2 doses em templos e igrejas com mais de 300 pessoas, o que para especialistas é inconstitucional, além de uma forma de perseguição religiosa. Os cuidados com os fiéis logo na entrada evidenciam a preocupação com a segurança de todos em tempos de coronavírus. Desde o início da pandemia, as igrejas aqui em Pernambuco, que recebem centenas de fiéis diariamente, têm adotado todos os protocolos de segurança. Logo aqui na entrada, a gente observa as pessoas vão chegando, já a temperatura é medida na hora, também eles já são higienizados as mãos. E o mais importante, todo mundo de máscara, mantendo o distanciamento social, para celebrar esse momento tão especial. Frequentar os cultos religiosos é direito de todos, previsto na Constituição Federal. Mais um decreto do governador Paulo Câmara, do PSB, publicado na última segunda-feira, restringe o acesso dos fiéis aos templos. Com a nova regra, as celebrações religiosas com mais de 300 pessoas devem observar os limites de capacidade do ambiente e o número máximo de pessoas. Também deve ser exigida a apresentação de comprovantes do esquema vacinal completo e ou resultados negativos de testes para a Covid-19. De certa forma, restringe a comunhão das pessoas com Deus. E tem outros setores que precisariam realmente desse procedimento, né? Desse esquema vacinal, que é o transporte público. Outros locais não são proibidas as entradas. Por exemplo, barzinhos, restaurantes, como a gente vê, a população frequentando, sem máscara, todos muito próximos. E por que só a igreja vocês querem cortar a vinda dos fiéis? Estudos recentes realizados em Pernambuco comprovaram que as pessoas que usam transporte público estão mais expostas a contrair o coronavírus e que os terminais de ônibus e metrô são os lugares com maior risco de contaminação da Covid-19. Na igreja é necessário que as pessoas utilizem a máscara. No ônibus a gente vê muitas pessoas sem máscara. Líderes religiosos também contestam o decreto e chamam a atenção para a situação das comunidades carentes, onde muitas igrejas atuam. Menos de 40% da população de Pernambuco já tomou as 2 doses de vacina contra a Covid-19. Não tem como a gente estar monitorando esse tipo de situação, porque é o povo pobre. Como é que a gente vai oferecer teste para eles e como é que eles vão adquirir esses testes para poder toda semana está apresentando para a gente? Imagina, a pessoa para aqui, eu já tenho que dar uma medida da temperatura dele, né? Agora me dê tua carteirinha. E quando ele esquece? Aí tem que ir em casa, imagina, tem gente que mora longe. Como é que eu vou fazer? Eu esqueci, pastor. Às vezes as pessoas esquecem de trazer até a Bíblia. Não vai esquecer uma carteirinha, que é uma coisa que a gente não anda, né? O governador, ele está mandando hoje, no horário de culto, a hora que pode fechar, que pode abrir, quem pode entrar, quem não pode entrar. Ele está mandando mais que Deus. Agora é criança que não pode ir, porque nenhuma criança foi vacinada ainda. Adolescentes não poderão ir. A União Nacional das Igrejas e Pastores Evangélicos, Uni-Igrejas, considera a medida inconstitucional, contraditória e opressora, tanto para o cidadão quanto para as organizações religiosas. Esse decreto está nos induzindo ao crime da discriminação. Nós não podemos discriminar nenhum tipo de pessoa, quer seja pela sua cor, pela sua raça, pela sua religião, pela sua opção sexual. Quando a pessoa chegar na igreja aflita, desesperada, precisando de uma palavra de fé, precisando de um momento de esperança, de reconforto, eu digo para a pessoa, você não pode entrar porque você não está vacinado, eu estou cometendo um crime de discriminação. A igreja sempre tem que estar aberta. Ele, por ser totalmente inconstitucional, ele tem agredido a lei, né? Porque esse decreto vem afastando as pessoas que mais necessitam de ajuda. Exemplo, nós temos recebido pessoas na igreja constantemente depressiva, pessoas que vêm sofrendo com problemas de ordem física, financeira, enfim, essas pessoas, elas precisam de ajuda. E esse decreto vem inibindo essas pessoas de chegar até a igreja.
O decreto é válido para todas as cidades do estado e tem sido muito criticado também nas ruas. Em nenhum lugar do mundo, templos religiosos exigem testes ou comprovantes de vacinação dos fiéis para participarem das celebrações. Na terça-feira, representantes de instituições religiosas protocolaram uma carta de repúdio ao decreto do governador Paulo Câmara, do PSB. Mas o governo ainda não respondeu às críticas. Eu venho acompanhando todo o trajeto de decretos do governo de forma arbitrária, uma vez que a Constituição nos assegura a liberdade de pensamento, a liberdade de crença, né, a adoração ao nosso Deus. E o nosso governador, ele de forma rasteira, de forma arbitrária, podemos dizer assim, porque não há outra razão a não ser uma perseguição contra as igrejas e afeta a sociedade cristã como um todo. A gente entende que a igreja é uma espécie de pronto-socorro espiritual das pessoas, né? As pessoas carentes, pessoas que precisam de Deus. Então, quando o governo limita, isso certamente vai afastar muita gente da congregação, da igreja. Enquanto o decreto estadual contraria os direitos de liberdade, principalmente dos fiéis, a população em Pernambuco sofre com problemas relacionados à saúde pública. Denúncias de superlotação nos hospitais mantidos pelo Estado têm se multiplicado no último ano. O principal alvo é o Hospital Otávio de Freitas, referência para o tratamento de doenças respiratórias no estado. É tudo misturado, de idoso com outros pacientes que não podem. Maca por cima de maca, uma agonia lá dentro, uma sujeira, uma bagunça, um sofrimento. A Secretaria de Saúde e a direção do hospital reconheceram a alta demanda de pacientes na unidade e se comprometeram a prestar o atendimento necessário. Como nossa equipe não conseguiu entrar no hospital, não foi possível confirmar se o compromisso foi cumprido. Em outra denúncia, a gestão do governador Paulo Câmara, do PSB, também é questionada na Justiça sobre a transparência nas contas públicas da saúde. Na ação civil mais recente, o Ministério Público pede que o governo de Pernambuco explique com detalhes como foram realizadas as transferências para 3 organizações sociais de saúde que receberam, no total, mais de 40 milhões de reais para o combate à Covid-19. A Procuradoria também protocolou uma ação de improbidade administrativa contra o governador. O grande problema é que sequer se consegue rastrear o dinheiro. A questão ainda é muito mais grave, porque você sonega do contribuinte a possibilidade de ver como o imposto que ele paga, federal, estadual ou municipal, é utilizado na saúde. Sobre o decreto que exige testes e comprovantes de vacinação nas celebrações religiosas, o Instituto Brasileiro de Direito e Religião enfatiza que a medida é inconstitucional, não atende critérios de proporcionalidade e coloca a liberdade de crença como dependente de escolha e oportunidade de vacinação. Essa medida é inconstitucional por diversos motivos. Primeiro, porque viola a liberdade de crença. O que é a liberdade de crença? A convicção íntima do fiel, e muitos fiéis têm a sua convicção íntima da necessidade de ir ao culto, também tem a liberdade de culto violada, porque o mesmo artigo 5º, inciso 6º, prevê a proteção dos locais de culto e das liturgias. Também viola o artigo 5º, inciso 8º, que ninguém pode sofrer violação de direitos por motivo de crença ou motivo de consciência. Nós não somos contra a vacinação, não. Eu já me vacinei. Nós estimulamos que as pessoas se vacinem. Aliás, as igrejas têm exercido um papel educacional também. Elas têm ensinado as pessoas como usar a máscara, como usar álcool em gel. As igrejas, em geral, elas estão evitando um caos maior no Brasil. Senhor governador, por favor, reveja esse decreto. Com certeza o senhor foi mal assessorado e agora está aí tendo que responder por um decreto que não faz nenhum sentido de existir.